Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Depois de quase um ano de ausência sem aparecer por aqui, eu tô de volta e a partir de hoje estou retomando os vídeos aqui no canal e já com temas e pautas importantes sobre o Inter. Vamos falar hoje sobre o empresário do Di Maria que se manifestou sobre o interesse do Inter no atleta, sobre Daniel, que está sendo vendido para o futebol da Major League Soccer lá nos Estados Unidos, e também sobre o presidente do São Paulo, que revelou em uma entrevista o motivo da dificuldade do clube paulista em fechar a contratação do David, atacante do Inter. Mas antes disso, não esquece, se inscreve aqui no canal, que é muito importante, ativa o sininho para receber notificações, que agora vai ter vídeo novo todos os dias aqui no canal, como era antigamente, e se quiser, compartilhe esse vídeo aí para algum amigo colorado. Valeu? Bora pro vídeo! Bom, vou começar falando sobre o Daniel, que tem tudo encaminhado para ser o novo jogador do San Jose Earthquakes, clube da Major League Soccer, futebol lá dos Estados Unidos, por cerca de 600 mil dólares, que na cotação atual vai dar cerca de 3 milhões de reais. Ele que teve uma temporada extremamente irregular aqui no Inter, diferente até do que foi 2021, onde ele conseguiu ser titular primeiro com o Ramírez e na sequência também com o Diego Aguirre, mas esse ano de 2022 não foi nada positivo para o Daniel, acabou falhando nas principais eliminações e derrotas do Inter na temporada, começando na Copa do Brasil, quando o Inter foi eliminado para o Globo. Ele fez um frango inacreditável numa cobrança de falta por baixo da barreira. Depois, no Clássico Grenal, que a gente acabou perdendo de 3-0 e que culminou a nossa eliminação do estadual, ele falhou em 2 lances, primeiro naquele chute de fora da área e depois no pênalti, que ele também comete de forma totalmente precipitada, e depois também contra o Colo-Colo no jogo de volta, que a gente acabou ganhando, né, por 4-1, mas ele também comete um pênalti logo no início, um pênalti que acabou deixando tudo mais difícil do que já era, um pênalti infantil, e que ele teve sorte que os companheiros dele conseguiram fazer 4 gols em seguida. Além de, claro, falhas esporádicas durante o Campeonato Brasileiro, que ele também teve, inclusive aquela também numa falta cobrada pelo Valdívia contra o Cuiabá fora de casa. Enfim, se eu for listar aqui todas as falhas do Daniel, o vídeo vai acabar ficando longo demais. Então acho que é um bom negócio para os dois lados. O Daniel já não é mais nenhum guri, já tem 27 anos, então acho que o Inter não conseguiria um valor muito maior do que isso pela negociação. O Daniel, inclusive, não participou do treino de hoje e deve viajar nos próximos dias rumo à América do Norte. Que ele tenha muita sorte por lá. Ainda sobre possíveis saídas, mas antes eu quero fazer uma pequena correção, já que na introdução do vídeo eu disse que foi o presidente do São Paulo quem revelou a dificuldade do clube paulista em fechar a negociação pelo David, mas na verdade quem disse isso foi o diretor executivo do São Paulo, Thomas Belmonte, e não o presidente. Está feita a correção. Segundo o dirigente, a divergência entre São Paulo e Inter está nos moldes do negócio, já que enquanto o Inter exige que o São Paulo pague um valor somente pelo empréstimo do jogador, o São Paulo quer que essa quantia seja paga somente caso o David atinja 60% dos jogos no clube paulista. Além disso, São Paulo também quer que esse valor seja abatido no valor do passe fixado ao fim do empréstimo, enquanto o Inter quer que esses sejam valores distintos, que o São Paulo pague uma quantia agora nos cofres do Inter para o David jogar lá nessa temporada emprestado, e que o valor do passe fixado ao fim do empréstimo seja um valor à parte, e que esses valores não tenham ligação um com os outros, né? E na minha opinião, erra a direção em fazer jogo duro para liberar o David. Afinal, eu sei que foi um investimento caro, o Inter pagou 10 milhões de reais junto ao Fortaleza para contratar o David no início do ano, mas não adianta chorar pelo leite derramado. O que passou, passou.
o David não deu certo no Inter, foi pouquíssimo aproveitado pelo Cacique Medina e muito menos pelo Mano Menezes, e a forte tendência é que também não seja aproveitado em 2023. Então, para mim, é muito mais interessante que o Inter libere o David logo, nem que seja só pelo salário dele, porque aí já aliviaria 400 mil reais da folha que o Inter poderia usar para contratar um jogador que vá ser aproveitado. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre talvez a principal pauta entre os torcedores, principalmente nos últimos dias, que vem sendo Ángel Di María. Estrela da Argentina, campeã do mundo, fez gol na final, sofreu pênalti, um baita jogador, um jogador mundial e que está em fim de contrato com a Juventus da Itália. O contrato dele vai até junho de 2023, ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato contra qualquer outra equipe, e essa situação se fomentou ainda mais com a declaração do presidente Alessandro Barcelos em uma live para o repórter Carlos Lacerda, onde ele confessou que o Inter monitora a situação do Di María e daí já abre a brecha para os torcedores se empolgarem, para jornalista fazer um monte de matéria, alguns até irresponsáveis, criando falsa expectativa. Alguns deles, a maioria, está tratando isso como uma situação praticamente impossível, que é como eu acho que deve ser tratada, para não causar uma alta expectativa no torcedor em uma situação que eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol essa palavra não deve ser utilizada, mas é uma contratação extremamente inviável. Afinal, o Di María ganha 3 milhões de reais por mês lá na Juventus, e eu também nem sei se ele tem interesse realmente em retornar ao Brasil, e foi mais ou menos o que disse o empresário do jogador em declaração ao Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha. Eu vou ler o que disse o Lissandro Pirosanto, empresário do Di María, que disse o seguinte: não sei de onde surgiu essa notícia sobre o interesse do Inter. Ángel tem contrato com a Juventus até junho de 2023 e não falamos ainda sobre o futuro. Para depois disso, não há nada definido, está tudo em análise. Então, o empresário do Di María realmente disse desconhecer do interesse do Inter. E vamos combinar, esse vai ser um assunto pouco debatido aqui no nosso canal, porque eu não vou dar importância para uma coisa que é praticamente impossível, tá? Agora, para finalizar, vamos falar sobre 2 colombianos. Um tem mais chances de vir jogar no Beira-Rio e outro tem chance praticamente zero. Vamos começar falando sobre Juan Quintero, ex-River Plate, e esse tem praticamente, como eu disse, chance zero de vestir a camisa colorada, porque ele tem uma situação muito encaminhada para ser o jogador mais bem pago da história do futebol colombiano. O Júnior de Barranquilla tem situação muito encaminhada para contratar o meia atacante Juan Quintero. Ele vai receber mais de 1 milhão de reais mensais lá no Júnior Barranquilla, sua terra natal, e a tendência é que ele não venha nem para o Inter e nem para o Flamengo, que também observava de perto a situação do colombiano. Outro colombiano que jogou no Flamengo, inclusive, é Gustavo Cuéllar, e esse sim, o Inter começa aos poucos a confirmar o interesse no colombiano. Ele pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita, e o staff do jogador, inclusive, já confirmou que o Inter buscou informações e que o Cuéllar tem interesse em retornar ao futebol brasileiro e que estaria disposto a reduzir o seu salário. Então esse é um jogador um pouco mais próximo aí de vir jogar no Inter. O grande problema é que o Al Hilal sofreu um transfer ban, uma punição da FIFA, e ele está impedido de inscrever jogadores, ou seja, pode até contratar, mas não vai poder inscrever. Então, por isso, eles não têm interesse em liberar nenhum jogador, até porque vão jogar o Mundial agora em fevereiro, e não tem por que eles liberarem jogadores, sendo que eles não vão ter ninguém para repor essas posições, e o salário dos jogadores para eles é
praticamente irrisório, né? Os sheiks lá têm muita grana. Então, a tendência é que esse jogador possa vir somente no meio do ano, que é quando encerra o seu contrato na Arábia Saudita. Então, vamos observar de perto essa situação. O Inter que está atrás, sim, de um camisa 5, e o Cuéllar é o nome aí que está um passo à frente para quem sabe vestir a camisa do Inter nessa temporada. Valeu? Um forte abraço, não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e, se quiserem, podem compartilhar aí o vídeo para cada vez mais colorados, para que a gente alcance um público ainda maior. Valeu, abraço, até a próxima, falou, tchau, tchau!